Vibe Mundial FM. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema a troca mútua no dar e no receber. O quanto é importante até para a lei da abundância, a lei da doação, mas também a lei da receptividade. Não há felicidade apenas em dar, mas receber também é um direito. Então precisamos aprender o tempo todo a lidarmos com a troca mútua. Existem pessoas que se colocam numa situação onde só recebem, e aí nós percebemos uma atitude egoísta, egocentrada, e acaba levando essas pessoas até uma sensação de poder e controle sobre as outras, que ficam ali numa atitude servil, de manipulação, e muitas vezes não percebe. E também o só dar, né? Então, existe aquela pessoa que só recebe e ela se torna a egoísta, egocentrada. E a pessoa que só dá acaba se tornando uma pessoa servil, usada, manipulada. Existem pessoas que têm muita dificuldade em dar de si. Existe uma frase que é a recessão. Então, o que acontece, por exemplo, numa recessão econômica? Não há um equilíbrio na balança comercial. Então, muitas vezes vivenciamos uma situação onde o outro ele fica só recebendo e quem dá num determinado momento se cansa de estar sempre dando e não tendo a troca, e isso gera o término, a frustração em muitos relacionamentos, sejam relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema, até porque nós percebemos o quanto é importante nós nos prepararmos para uma doação, mas também para uma receptividade. Mahatma Gandhi dizia que o melhor jeito de encontrar a si mesmo é se perder a serviço dos outros. Naturalmente, essa é uma abordagem nobre e humanista, mas no tocante aos nossos relacionamentos, nós precisamos entender que, claro, doar cria laços, principalmente laços a longo prazo. Quando a pessoa é boa, ela tem maior prazer em se doar e, através da doação, ela se conecta com o outro, e cria e vai criando situações e oportunidades importantes e únicas. Mas quando ela começa a dar mais do que recebe, ela acaba criando algumas conexões que acaba gerando perdas para ela, frustrações, dores emocionais. E aquela pessoa que está constantemente recebendo, ela acaba tendo um poder, acaba crescendo tanto e ela acaba usando sempre isso para manipular o outro, que tem que estar sempre solícito e disponível a doar. E muitas vezes os relacionamentos tendem dessa forma a se tornarem abusivos. Então, hoje eu quero alertar sobre essa situação. Muitas vezes nós percebemos isso, né? Às vezes percebemos isso nos outros, principalmente nas pessoas com quem convivemos, que elas não têm uma troca justa. Eu, como terapeuta, também costumo enxergar isso nas relações, às vezes nas relações entre pais e filhos, onde a mãe se doa, o filho é ingrato e abusa. Muitas vezes a gente não tem esse olhar para conosco, com o tipo de relação que nós estamos tendo com os nossos próprios filhos. Então, muitas vezes é importante alguém nos alertar. Muitas pessoas também olham, né, naturalmente para as relações dos outros, mas não percebe, por exemplo, que a sua relação profissional, a relação que ela tem, por exemplo, com um profissional, também pode ser de abuso, né? Então, é importante, às vezes o funcionário, a pessoa que trabalha, ela não reconhece, né? E acaba também tendo um prejuízo. E muitas vezes nós mantemos isso, seja pelo tempo, seja pela conivência, e quando você não age, você acaba sendo conivente com o erro do outro. Muitas vezes nos tornamos capacho, né, do filho, nos tornamos capacho do funcionário, nos colocamos também como capacho do patrão e não temos um olhar
aguçado para a troca mútua, se há realmente harmonia. E aqui nós não estamos querendo culpar ninguém ou estender o dedo em riste, mas entender que nos nossos relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou de amizade, nós precisamos estabelecer um tipo de dinâmica onde cada um se posiciona dentro de um ponto ético, dentro de um ponto coerente, dentro de um ponto de equilíbrio. E isso faz com que construamos uma relação respeitosa, harmoniosa entre o que estamos contribuindo, né, para o crescimento do outro, mas também com vista aquilo que nós estamos recebendo do outro. Será que eu estou recebendo na mesma proporção que eu me dou? Será que eu não estabeleço um vínculo de proximidade, intimidade, que pode ser também perigoso? Porque às vezes o outro usa isso como uma arma contra mim. Então, muitas vezes, nessas relações desarmônicas entre o dar e receber, nós não percebemos isso e ficamos numa situação onde o ponto de partida tem que ser o combustível para fazermos coisas e atuarmos de uma maneira diferente. Olha, eu tenho percebido que hoje, para termos uma troca equilibrada, justa com o outro, precisamos encontrar motivação na nossa vida para as nossas realizações. E somente quando conseguimos produzir algo que nos mantém felizes ou motivados, isso também repercute no auto-amor, no amor próprio, numa motivação pessoal. A pessoa, quando ela não tem uma realização, e aí naturalmente isso compromete a autoestima e falta auto-amor, ela não dá para si, né? E acaba não dando para o outro uma relação harmônica. Até porque a gente volta na frase, ninguém dá aquilo que não tem. Então, a realização, e quando eu falo de realização, não é o sucesso em termos financeiros, né, o teu saldo em conta corrente, mas a tua realização pessoal, naquilo que você faz, naquilo que você acredita, o desenvolvimento de um ideal, de uma ideia. Isso tudo faz com que você comece a se relacionar com o outro de uma maneira não mais a buscar apenas segurança íntima, proteção ou dependência ou necessidade ou mostrar que você tem, né, é muito comum em pessoas que não têm realização, elas ficam com uma baixa autoestima e aí elas acabam se ensoberbando. Então, nós costumamos falar um falso complexo de superioridade, porque, na verdade, é uma raiva contra ela mesma. É uma máscara manifesta em agressividade, onde ela tem que estar sempre recebendo, e dentro disso manipulando o outro, que se mantém muitas vezes refém. Por que ele fica refém? Por também uma necessidade de segurança ou proteção, ou de uma estabilidade, ou de uma estrutura que lhe pareça importante, mas não se dá conta de que é um relacionamento abusivo, manipulador e que não vai vir nada mais de diferente do que ele já viu. Então, manter hoje um relacionamento é estar atento a esta simbiose, a essa relação. Será que eu vivo o afeto? Eu estou realmente construindo um afeto sincero ou eu estou realmente me enganando? Muitas pessoas, por exemplo, aquelas que têm facilidade em doar, mas têm dificuldade em receber, isso até fica como um falso orgulho, porque elas pensam assim, não mereço receber, não preciso receber. Quando elas pensam não preciso receber, é como se elas se bastassem. E todos nós precisamos da troca. Em algum momento a gente precisa receber a troca, e principalmente quando ela vem através de consideração. Tem pessoas que dizem nos considerar, né? Eu falo de filhos, enfim, mas é da boca para fora. Na atitude não tem consideração nenhuma, não tem respeito, não fica ali 5 minutos a mais se for necessário, né? Dá lá o horário, pega as suas coisas, vai embora. Então, o que é isso, né? E o outro, muitas vezes, aquele que está dando e está se impedindo de receber, ele está num papel de herói, de bonzinho, eu falo até por mim mesmo. Mas a cura da nossa alma, ela se dá quando a gente
busca abandonar esse papel de ter sempre que acordar o herói ou a boazinha todos os dias e assumir as nossas escolhas, os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades. Jesus, e eu considero um grande mestre do amor, um grande terapeuta da alma, ele afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador. E por quê? Para que todos vejam. Então, todos nós temos uma luz interna. E quando você fica ali só dando e tomando patada, e o outro cada vez mais numa atitude arrogante, orgulhosa, ou egoísta, ou egocentrada, a nossa luz apaga. A gente fica cansado, abatido. É como se tivéssemos dado pérolas aos porcos. E quantas vezes não incorremos em dar pérolas aos porcos, valorizando uma pessoa muito mais do que ela estava nos valorizando, ou respeitando, ou tendo consideração? E o contrário, existem pessoas que acabam tendo uma personalidade psicopata, até sádica, recebendo, sugando, e em nenhum momento lembra daquela frase da música, da oração de São Francisco, oração da paz, dando que se recebe. Não fazem movimento de se doar. É a economia de afeto, de atenção, uma avareza emocional que ela só perde, ela não está vivendo. Vibe Mundial 95.